passar a palavra para a professora Tatiana, porque como é que a senhora vê esse contexto internacional e se algum líder desses que são mais proeminentes poderia abrigar o Bolsonaro? O Trump, eu confesso que tenho dificuldades de entender dessa maneira, porque apesar de ter todo aquele jeitão, ele também é mais pragmático, né? Aqui perto temos o Milei, na Hungria tem o Orbán, enfim. O que a senhora acha, professora? Bom, essa possibilidade ela não está descartada, mas não é algo muito concreto, né? Agora, Diego, eu acho que é importante a gente tomar, né, essas falas como elas, o que elas são de fato, né? Então, de neto de ditador, de né, Bolsonaro e filhos, como né, eles estão realmente acuados. A gente não é um momento histórico muito importante que nós não podemos deixar de discutir a partir dessa perspectiva histórica que a gente está trazendo aqui hoje. Mas se trata, a gente não tem que legitimar de forma nenhuma a fala dessas pessoas, né? Então, eles são golpistas, pessoas antidemocráticas, né, figuras políticas antidemocráticas e que, portanto, têm que ser pensadas a partir disso. A gente, de uns anos para cá, não apenas no Brasil, mas a gente tem passado por um processo de normalização da extrema-direita, e isso é bastante perigoso, porque a gente tem algumas etapas, né? Quando a gente fala de extrema-direita, a pessoa não nasce extremista, né? Então ela passa por um processo. As redes sociais elas têm um papel importantíssimo nisso. Então Elon Musk, né? Você trouxe aí na apresentação, né? Essa articulação que nós temos, né? Nos últimos anos entre a extrema direita e as plataformas, né, de big techs que não querem regulamentação, né, dentro dos seus né, espaços em que a gente se dizem como não, né, se colocam como não sendo espaços de comunicação, mas apenas espaços em que as pessoas colocam ali suas opiniões e colocam conteúdos, mas o que de fato temos né, são espaços que funcionam a partir de determinadas lógicas algorítmicas completamente opacas e que vão estimular mais alguns discursos e especificamente discursos extremistas, né? Dentro desse processo de construção da extrema-direita, nós temos os momentos em que temos a familiarização desses termos, a normalização e depois é o processo de radicalização. Então, é muito importante que nós, enquanto professoras, professores, cientistas políticos, historiadores, mas a imprensa também, não normalize mais essas tentativas de golpe, esses processos extremamente autoritários que a gente tem visto nos últimos anos. Isso acontece, vira e mexe a gente vê né, alguma tentativa de normalização, inclusive de discussão sobre o que é o termo da democracia, né? Que o professor João César trouxe muito bem, né? Falando não é apenas eleição. E quando, em 74, Ernesto Geisel, então presidente militar ilegítimo, porque não foi eleito pelo voto popular, juntamente com Golbery Couto Silva, ambos já discutiam o termo da democracia. Diziam que no Brasil nós vivíamos uma democracia relativa. Veja bem, ou é democracia ou não é democracia relativa, a gente pode falar de ampliação da democracia, né, em que a cidadania, né, porque quando a gente pensa na democracia, ela faz a mediação entre o Estado e a cidadania, então de que temos cidadanias incompletas no Brasil, algumas pessoas têm mais direitos que outras efetivados, então você está falando de aumento da democracia, e não de dizer que há um momento autoritário é democrático, né? Então acho que isso é fundamental. Agora, se eles vão ser abrigados na Argentina, não vão, né? Isso a meu ver, é menos importante do que de fato nós conseguimos, enquanto sociedade, né, trazer isso à tona, julgar e, né, de fato, eles serem julgados e penalizados, porque a gente não viu isso acontecendo na nossa transição. A nossa transição foi né, lenta, gradual e segura e arquitetada pelos militares e controlada por eles, inclusive dando a anuência sobre quem seriam o presidente e vice-presidente na redemocratização, né? Então, em 1985. Então, isso é extremamente importante, Diego e professor. E eu gostaria de trazer uma questão, né, até para o professor comentar também, porque a gente fala dos militares, né, e de como que essa relação, né, essa entrada dos militares, do militarismo dentro da política, como isso é pernicioso, mas isso tem que ficar muito claro para quem está nos ouvindo. Por que que não é que os militares não têm que estar na política? A política e a democracia, suas instituições, é algo que nós inventamos enquanto sociedade
para que a gente pudesse lidar com os nossos conflitos, com as nossas diferenças, porque nós somos diferentes, né? Os grupos humanos, os movimentos sociais, os partidos, enfim, têm perspectivas diferentes sobre o que querem do futuro e vão disputar isso. E vão disputar isso aonde? Nas eleições, no movimento social, né? Indo para as ruas, enfim. Se articulando, então essas disputas elas existem. A política, portanto, ela tem esse elemento do conflito como parte, mas um conflito que ele é dado, que ele vai ser gestado dentro dessas instituições, em que se alguma pessoa perde a eleição, ela vai para casa, né, lambe as feridas e vai, né, se rearticular para concorrer, né, daqui 2 anos, ou enfim, fazer uma outra tipo de aliança política ou de articulação política. Quando a gente fala dos militares, o que é o elemento dos militares ou das forças armadas ou do exército? É a força, portanto não é o diálogo, portanto o conflito ele é tratado nessa chave da força, né, de quem detém, né, a arma, e aí, portanto, não há Uhum. democracia possível disso. Então a gente precisa, assim dizer, o exército existe né, nos estados, só que ele não pode, em hipótese nenhuma, participar da política, nós não podemos normalizar isso, né? É algo que é muito Importante. parte da nossa história.